Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O grande tema desse texto é a fé. A fé que aqui é de uma certa maneira demonstrada pelo desafio que Jesus faz a este funcionário. Porque as pessoas da Galileia receberam Jesus bem ali, porque viram o que ele tinha feito na festa em Jerusalém. Então, de uma certa maneira, presenciaram alguma coisa que para eles foi considerado também sinal, embora aqui diga que Jesus tinha feito o primeiro sinal, transformando a água em vinho, e agora, na cura deste filho do funcionário, ele realiza o segundo sinal, conforme o Evangelho de São João. Mas o funcionário parece que não tinha senão as notícias que podia ter ouvido a respeito de Jesus. E baseado nessas notícias, ele vai pedir a Jesus que venha curar o seu filho em Cafarnaum. Então Jesus, em primeiro lugar, diz: Se não virdes sinais, não acreditais. Com a insistência do homem, Jesus faz o desafio da fé. Pode ir embora, teu filho está vivo. O Evangelho é claro em dizer a coisa mais importante. O funcionário acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Não foi embora desiludido, decepcionado. Foi embora apegado nesta palavra de Jesus, confiando que ela haveria de realizar-se. E depois, no caminho, ele constata, quando ele encontra, então, pessoas de Cafarnaum, seus empregados, e que contam que o menino estava bem. Ao perguntar quando isso aconteceu, então ele constata que foi, como diz o Evangelho, exatamente na hora em que Jesus falou. Então ele confirma aquele
desafio que ele aceitou de acreditar na palavra de Jesus, apegado somente na palavra de Jesus. E diz o texto, então, que ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. E este acontecimento foi o segundo sinal de Jesus. Para nós é muito importante termos a dimensão da fé que esse homem experimentou. O que é ter fé? Acreditar na palavra. A palavra basta para que se manifeste a fé. Quando, para além da palavra, eu preciso de documentos, de provas científicas, então eu não tenho fé. Então o que eu tenho é constatação. Constatação esse homem teve no segundo momento, mas no primeiro momento foi a fé. E a fé consistia somente em acreditar na palavra. Será que a nossa fé é assim? Será que a palavra de Jesus basta? Somos capazes de ter atitudes que correspondam ao que acreditamos? Porque o homem não só acreditou. Acreditar é um ato interno, mas acreditou e foi embora. Como quem se convenceu. Jesus diz, pode ir embora, seu filho está bem. Ele então acreditou e foi embora. Ou será que a nossa fé é uma aposta que faz a nossa vida depender da constatação para depois nós darmos os passos e termos as atitudes de quem crê? Para esse homem, a fé ocupou o lugar exato que devia ocupar. Ele acreditou na palavra e depois constatou. A constatação para ele não foi prova, foi um sinal. Porque a verdadeira prova para ele consistiu em acreditar na palavra de Jesus. E para nós também precisa ser assim. Depois, ele que girava em torno de um único acontecimento, pelo qual ele teve uma atitude, Jesus disse isso, eu acredito e faço dessa maneira. Ao final, diz o Evangelho, ele e toda a sua família abraçaram a fé, que significa que ele adotou isso como regra de vida. Dali para frente, a palavra de Jesus seria normativa. Ele confiaria na palavra de Jesus, por mais difícil que fosse, porque ele tinha experimentado a fé e ele tinha, aí sim, visto sinal. O sinal que se realizou depois que ele manifestou a fé, e não antes. Também conosco é assim. Para quem tem fé, podemos esperar sinais. Sinais, não são provas. Para quem não tem fé, mesmo com os sinais, não se consegue acreditar, porque os sinais não são reconhecidos. Sem a fé, os acontecimentos ganham outra interpretação. Rezemos. Ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, fazei a vossa Igreja caminhar segundo vossa vontade, sem que jamais lhe faltem, neste mundo, os auxílios de que necessita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.